Olá pessoal, estamos de volta aqui. Hoje eu estou com a minha amiga Eliane Cássia. Ela é psicopedagoga e pedagoga formada pela Unifar. Ela está se especializando em psicanálise e é especialista em liderança pessoal e autoconhecimento para crianças e jovens. A gente tem uma parceria aqui firmada já há um ano e a gente já teve excelentes resultados aqui com o trabalho dela, né? E a Eliane hoje vai bater um papo com a gente muito interessante, né, Eliane? E a gente vai mostrar para vocês a importância do trabalho de uma psicopedagoga, tá certo? Na formação de jovens, de crianças e jovens, né? Prepará-los para o mundo escolar e para a vida também, né, Eliane? Mostrar que o trabalho da psicopedagoga é muito importante para o desenvolvimento da dinâmica familiar, escolar do aluno, né, também. Porque às vezes o problema é simples de se resolver e ele está gerando um problema grande. Então a psicopedagoga vai entrar aí nesse meio para ser uma ponte que pode ajudar a dinâmica a funcionar. Legal, tá bom, então vamos lá, espero que vocês aproveitem a nossa conversa, tá bom? Vamos lá? Vamos. Por que a gente tem que ter a psicopedagogia nos alunos? A psicopedagogia é para somar com a escola e com a família. Então, se o aluno tem uma dificuldade que o professor na sala de aula não consegue sanar, tem que descobrir por que ele tem essa dificuldade. E aí o psicopedagogo entra para tentar descobrir junto com a escola, com o aluno, com a família, o que é que está acontecendo com essa criança, por que ela não aprende. Tá. E a gente faz os testes, as conversas, as reuniões com a escola e vai descobrindo o que é que está atormentando esse aluno. Entendi. Agora, que tipo de dificuldade você mais vê assim nesses alunos? Eles são bagunceiros, eles têm hiperatividade, como é que é? TDAH, que eles falam muito, o que é? Qual que é o ponto central aí dessa questão? Bom, o que vem para mim até agora é mais a desorganização do aluno e a desorganização familiar. Dificilmente a criança tem só hiperatividade ou ela tem só TDAH. Tem um histórico por trás. Entendi. Que piora pouco essa situação. Então, assim, a criança não tem rotina, a criança não tem horário para nada, e aí dificulta o aprendizado. Entendi. Quer dizer, você acha então que o componente familiar, quer dizer, a dinâmica familiar, ela é um papel preponderante na história do desempenho e da... Sim, sim. A família é um dos papéis principais na vida da criança. A organização familiar. Organização familiar. Quer dizer, uma família que tem uma dinâmica, digamos assim, desorganizada, ela pode causar uma certa ansiedade na criança? O que causa? A criança cresce sem rotina. Ela vai para a escola sem rotina. E chega na escola, ela se depara com rotina, com horário, com aulas de português, matemática, cada uma no seu horário, lições de casa, o professor tem regras e ela não está habituada a isso. Ela começa a ter dificuldades na escola também por conta disso. Ela não aceita as regras, as rotinas. E o que... Tá, mas normalmente as crianças não têm esse tipo de comportamento. Não é normal uma criança não querer aceitar a regra, por exemplo? Não. Não? Ah, não quero saber de regra, papai enche o saco. Não, se ela está habituada àquilo, se aquilo já faz parte da vida dela, tá. Aquilo é normal. Tá, então você tem que ter, na verdade, desde os mais tenridade lá... Desde sempre você tem que colocar uma rotina. Os bebês gostam muito de rotina, né? O bebezinho já gosta de rotina, né? Eles têm a rotina deles, né? E aí você tem que se encaixar um pouco para colocar a sua rotina dentro da rotina deles. Eles querem mamar e dormir, comer, mamar, dormir. Fazer cocô, xixi. E... Suja a fralda, mama, dorme. E conforme ele vai crescendo, você vai colocando a sua rotina também, porque você também tem a sua rotina. Você vai trabalhar, você vai estudar e o bebê vai entrar dentro da sua rotina. Quer dizer, você tem que encontrar um ponto em comum ali de rotinas, né, para que... Fique bom dos dois lados. Bom dos dois lados. Normalmente, às vezes os pais também não sabem lidar com essas situações, né?
de rotina, uma coisa nova, né? Imagina pai de primeira viagem, mãe de primeira viagem. Antigamente a mãe ficava em casa cuidando do filho, o pai saía, trazia o dinheiro e estava tudo certo. Agora não, a mãe tem que sair para trabalhar, a maioria tem que sair para trabalhar e ajudar. Entendi. Então isso também causa um conflito hoje, né? Porque muitas não sabem como lidar com isso, tem a culpa de estar trabalhando e deixando o filho na escola. Culpa. Abandonei meu filho. Não pode estar com o filho o tempo todo e a sociedade diz que eu deveria estar. Porque como foi, a cultura é assim. Entendi. A mãe cuida do filho, o pai trabalha. Só que hoje não é mais assim. Mas a mulher ainda carrega essa culpa. É mesmo? Quer dizer, mesmo com todo o conhecimento que a gente já tem a respeito e tudo mais, ainda a mãe carrega a culpa de ter que abandonar o filho em casa. E o filho, como é que se sente quando ele é abandonado? O filho, quando vai para a escola, é o que menos sofre. Ele chora quando a mãe vai embora e depois ele para. E a mãe chora o dia inteiro. Quer dizer, aquela questão da síndrome do abandono está mais conectado com a mãe com relação ao filho. Com a família do que com a própria criança. Tem criança que tem mais dificuldade de adaptação, que ela demora mais, que ela é mais apegada, mais adaptação acontece. Só que ela acontece mais facilmente quando a família aceita aquilo. Não fica com dó de deixar na escola, não acha que é culpado por ter que fazer isso. Quando a família aceita, a adaptação da criança é mais fácil. Mais fácil. Entendi. Quais são as grandes queixas que os pais chegam para você e falam assim dos filhos quando levam a criança para fazer um diagnóstico com você? É muito levado, não segue regra nenhuma, quer fazer o que ele acha que deve, não respeita. Aí então eu acho que ele tem hiperatividade. Eu me lembro quando eu era criança, é engraçado isso, né? Mas eu tinha uma energia além da conta, então tudo pra mim era uma questão de brincadeira, fazer arte, que me apanhava também, né? Meu pai e a minha mãe, por fazer muita bagunça, né? Meus pais, era eu, minha irmã, eu e meus 2 irmãos, né? Então como é que você controla essa dinâmica familiar, né? Minha mãe tudo bem, ficava em casa, tudo, mas nós como crianças tínhamos uma energia muito grande. Então, como é que nós dissipávamos essa energia? Você saía na rua, corria, brincava na rua. Hoje, né? Hoje não é assim. Colocava tudo pra fora. E então tudo era mais fácil, porque na rua você brigava, na rua você resolvia, na rua te chamavam de alguma coisa e você já resolvia, porque você era mais livre. Então você sabia resolver melhor as coisas. Agora não, você mora dentro de um apartamento, dentro de uma casa, não tem um quintal, não tem uma rua, não tem nada. Então a criança fica com a energia contida dentro dela. E aí quando ela vai para uma escola, ela quer soltar tudo. Tá. E aí como é que você, né? Como fazer isso. Quer dizer, então aí os pais, ai meu Deus, como é que eu lido com essa situação que é nova para mim? E muitos educadores também não estão preparados. Não. Para receber essa criança que está cheia de energia para pôr para fora. Agora, para você controlar essa energia, o que eles estão fazendo hoje? Que tipo de recurso se é utilizado para colocar essa criança num padrão aí que eles falam que é comportamento? A tendência da criança é ficar no computador. Né? Isso não é legal. Ela fica o dia inteiro no computador e aí ela não produz nada. Né? O que a gente tem bastante hoje são as atividades esportivas, que os alunos acabam indo, na própria escola tem, fora da escola. O esporte é bom para a criança extravasar a energia dela. Né? Passeios de finais de semana com a família em parques, Parque Ibirapuera, museu, nada. Quer dizer, que envolva dinheiro também. Mas longe dessa questão tecnológica, né? De fazer sair daquilo, daquela vidinha de computador. Né? E fazer trabalhos, passeios com a própria família também, porque isso precisa. Faz parte da dinâmica da criança, estar com a família, mas não no ambiente que ela está lá dentro do quarto, no computador. Sair com essa criança, brincar. Agora, esse sair com a família depende muito da harmonia que ele tem no lar, na família, né? Quer dizer, se tem algum desequilíbrio ali, a coisa também não flui legal. A família tem que, não que a família tem que ser perfeita, porque ninguém é perfeito. Não, aí não vai funcionar também. Mas tem que ter
uma concordância de ideias Quer dizer, uma entre harmonia, os pais, harmonia entre as na pessoas. educação dos filhos. Né? Não adianta um falar uma coisa, o outro falar outra. A criança vai entender para aquele que ela vai conseguir mais. Quer dizer, essas incoerências entre pai e mãe na Então, questão isso da eu educação. consigo com a minha mãe, isso eu consigo com meu pai. E a criança Aí ele sabe. vai jogar. Vai jogar. A criança sabe disso. Então ela vai solicitar quem vai deixar ela fazer. Então, na educação, pai e mãe têm que caminhar junto. Então nós estamos dizendo aqui que o desempenho que uma criança tem, por exemplo, na escola, quer dizer, ele passa primeiro, vem na questão do lar, da família. De casa, né? Quer dizer, você tem que ter uma dinâmica na tua casa equilibrada, né? De concordância. A família vai grande, transmitir né? a educação, a escola o conhecimento, e os dois vão trabalhar juntos. Legal. Não que a escola não passe a educação, Sim. ela passa também, mas o primordial vem de casa. Agora, quando você recebe a criança já com essas questões, né, aí, em ebulição, muitas delas já vêm até medicadas, né, com algum tipo de medicação. Hoje em dia o uso do medicamento está muito grande, né, e nem todas as crianças precisam do medicamento. Então tem que tomar cuidado também ao levar a criança ao médico, iniciar uma medicação, porque essas medicações são fortes. Pode causar danos, né? As crianças, então realmente tem que ser aquela criança que precisa, porque tem a criança que precisa, que não pode ficar sem o medicamento. E para você chegar a um diagnóstico de uma criança que precisa, um diagnóstico para ser preciso, acho que demora um tempo e precisa de um profissional de criança. Você precisa acompanhar essa criança psicologicamente, pedagogicamente, neurologicamente, né? Com profissionais multidisciplinares para você chegar à conclusão de que essa criança precisa ser medicada. Você não pode só simplesmente falar, medica meu filho e medicar e acabou. Você tem que ter uma conclusão de um trabalho multidisciplinar. A minha esposa era professora, então na sala de aula que ela dá aula, tinha uma criança que precisava da medicação. Ela percebia claramente quando a criança não utilizava da medicação. Quer dizer, a criança, quando ela utilizava da medicação, a criança entrava dentro de um padrão de comportamento de concentração melhor do que sem a medicação. Mas aí é realmente isso que você disse, era uma criança que estava sendo muito bem acompanhada por especialistas, né, dessa área. Agora, recentemente eu vi algumas notícias onde o pessoal está fazendo uso dessa medicação justamente para controlar o comportamento da criança, né? E aí você percebe nitidamente quando a criança não precisa daquilo, porque o medicamento deixa ela apática, ela se transforma. Aquela criança agitada, curiosa, ela se transforma, ela fica apática, ela nem aparece mais na sala de aula. E aí você percebe que quem é essa pessoa que está aqui, que não é aquela. O medicamento não tem que fazer isso, o medicamento tem que ajudar a criança a se concentrar, isso, exatamente. A não deixar ela apática e ela não faz mais nada. Aí alguma coisa está errada com o medicamento também. Tem que controlar isso, a dosagem, se realmente precisa, quais os outros trabalhos que a criança pode fazer. E aí quando o aluno chega para você, né, que você recebe esse aluno que aparentemente teria algum problema que, enfim, precisa da sua ajuda e tudo mais. Qual que é o caminho, quais são os passos que você usa para poder iniciar um trabalho com ele, um tratamento, alguma coisa assim? Tem uma conversa com os pais, e dentro dessa conversa a gente faz uma anamnese, desde antes da gravidez dos pais. Tem uma conversa com a professora, a coordenação da escola, sobre essa criança, tem uma conversa com a criança e tem vários testes psicopedagógicos que você faz que trabalham emocional, cognitivo, para a gente ver onde é que a criança está. Se ela está no padrão, se ela não está, se algum desses testes mostrou que ela tem tendência a ter um TDAH. E aí a gente não vai fechar esse diagnóstico sozinho, vai encaminhar para o neurologista confirmar que realmente ela tem esse diagnóstico. Se preciso, vai encaminhar para o psicólogo, para ele também fazer uma avaliação, para depois você fechar, essa criança tem isso. Ou, às vezes, a criança não tem nada. Tem nada, né? Não tem nada. Às vezes que é a atenção do pai. Muitas vezes a criança não tem nada.
É uma dinâmica aí que tem que ser mudada. Qual é o grau de resistência dos pais quando eles descobrem que a criança não tem nada e que eles é que são parte do processo da criança, tanto para um lado quanto para o outro, tanto para o lado, né, da desatenção, enfim. É bastante complicado, porque você ter que assumir que uma boa parte do que o seu filho está apresentando é problema seu, já é difícil, né? Porque você faz o que você acha que tem que fazer, o que você acha que é o melhor. E aí você descobre que não está fazendo aquilo que talvez seja o melhor. E que você precisa de uma ajuda profissional para mudar alguma dinâmica e fazer com que aquilo funcione de fato. Então a resistência é grande. Entendo. Às vezes é um choque, né? Tipo, não, eu estou fazendo tudo direito, não é comigo o problema, tá? O problema é o outro, né? O problema está na escola, então o problema está no garoto, quer dizer, é uma questão de você terceirizar as responsabilidades, né? Na verdade a responsabilidade começa com o pai. E às vezes é coisa muito simples que rapidamente se resolve, é uma rotina que não existe e que precisa existir, por exemplo. E aí você faz essa adaptação e as coisas começam a melhorar. Teve um pai, né, um pai de um aluno nosso, que quando eu falei para ele que o mais importante para a criança era rotina e disciplina, quando eu falei a palavra disciplina, ele ficou assim me olhando, né, como assim disciplina, né? Você quer impor um regime disciplinar para o meu filho? Não. Você precisa ter uma rotina, ele tem que ter a disciplina de seguir aquilo. Né? Se você não consegue colocar no seu filho uma rotina de estudos diária, de pelo menos 1 hora por dia, dentro de um horário pré-estabelecido, onde ele tenha que estudar, sem nenhum tipo de interferência externa, ou seja, um computador, uma TV, música, etc. Se você não consegue fazer isso com o seu filho, que isso eu entendo como disciplina, então nós não vamos conseguir ter um resultado bom, né? O que você acha disso? A criança tem que ter disciplina de estudo, sim. Ela precisa estudar todos os dias. Então ela precisa rever a matéria que ela teve naquele dia. Então, quanto maior a série dela, mais tempo ela vai precisar. Então, um aluno de Fundamental 1, 1 hora por dia para rever o que ele teve naquele dia. Perfeito, mais ou menos. 1 hora por dia, né? Fundamental 2 já vai precisar de mais tempo, ele tem mais matérias, umas 2 horas por dia. Uhum. O ensino médio, ele vai ter que ter umas 3 horas de estudo por dia. No mínimo, né? Porque aí é pré-vestibular. Ele vai ter que se adaptar. Além dele estudar umas 3 horas por dia, ele vai ter que se preparar para o vestibular, para o Enem. E é estudo direto. Então, o ensino médio vai aumentando o estudo conforme você vai subindo a série. Quando você está no 3º ano, você só estuda. Eu não vou fazer isso. Meu filho mesmo fala, eu não vou fazer isso. Então você não vai entrar na faculdade que você quer. Toda ação tem uma reação, né? E toda não ação também tem uma reação, né? Se você se preparar para isso, você tem muito mais chances de entrar do que um outro que não sabe. É o que eu falo para os alunos, para os meus filhos também, né? Quer dizer, se você não fizer nada, você está fazendo. Quer dizer, nada, né? Quer dizer, se você não fizer nada, vai ter uma consequência disso. Né? São 2 anos, sei lá, 3 anos que você vai estar lá só estudando, mas depois você vai colher o fruto disso. Claro. E o que eles não entendem também, os mais velhos. Então, a gente estava falando aqui de responsabilidade das crianças, né? Porque as crianças, eu acho que elas têm que ter determinadas responsabilidades também. Uma coisa, né, é a dinâmica familiar e tudo mais. Ela tem que entender que mesmo dentro da dinâmica familiar que ela tenha, porque acho que ela pode ter lá, sei lá, vários problemas. Sei lá, o pai está separando da mãe, ou enfim, está com problema financeiro, essas coisas. Mas uma coisa é a vida que vai acontecendo em volta dela, e a outra coisa é a vida real que ela tem que estar lá no dia a dia, porque ninguém fica passando a mão na cabeça de ninguém todo dia. Quer dizer, você vai para a vida real, e aí? Né? Então você sai da tua casa e vai para o mundo. Como é que é isso? Né? Como é que a gente tem que lidar com essas responsabilidades? A criança, dentro de cada faixa etária, tem que ter, dentro do limite da faixa etária que ela está, tem que ter as responsabilidades dela, não é isso ou estou errado? Desde pequena, a criança já pode ter responsabilidades dentro de casa. Recolher o brinquedo, arrumar sua cama. Depende da idade dela, vai aumentando o grau de responsabilidade. Ajudar a mãe ou o pai a secar uma louça, varrer o chão. Você viu você está falando de secar a louça, você viu aquele vídeo da mãe que postou o menino lavando louça e tal, e foi criticada severamente sobre isso? Quer dizer,
Quer dizer, a mãe deu uma tarefa pro menino, achou bonitinho ele lavando a louça, pô, meu filho lavando a louça e tal, e um monte de gente falando, trabalho de criança, não sei o quê, criança não pode trabalhar, etc. Criança tem que ter responsabilidade dentro de casa. Sim, também. Sim, também acho. Ela come, ela suja, ela pode lavar. Depende da idade dela, mas ela pode. Se ela ainda não pode lavar, ela pode secar. Então guardar, né? Pelo menos os copos que ela toma água, ela guardar, os copinhos dela. Manter a organização das coisas dela. Ela brincou, terminou de brincar, vai guardar o brinquedo. Interessante isso, né? Agora, eu sei que você faz um trabalho bacana com relação à liderança, né? Quer dizer, autoconhecimento e liderança para esses pequenos e tal. Como é que é isso? Me explica assim. Você tem um método, um processo? Como é que funciona? Eu trabalho baseada no Líder em Mim, que é um projeto de liderança com a criança. Então, ela tem alguns hábitos para seguir, para aprender a colocar aquilo dentro da sua vida. Então, a maioria eu começo a trabalhar esse projeto porque não sabe estudar. Então, aí é aquela criança que vem apagar o fogo, que vem para aula particular, vai fazer a prova, não vai tão bem assim, porque em 1 hora, 2 horas não dá para aprender tudo. E depois, na próxima mês, ela vem de novo porque ela não aprendeu ainda. Então, esse projeto é para a criança aprender a estudar, a criança aprender a ter autonomia, para que ela não precise ficar vindo ter aula particular. Né? Sim, esse é o objetivo, né? Quer dizer, em um determinado período de tempo ela vai aprender e vai absorver esses conceitos e por si só ela já vai começar a evoluir. Hábito, seja proativo. Então a criança vai aprender o que é proatividade, ela vai começar a entender que se ela tem lição de casa, a mãe dela, o pai dela não precisa falar para ela vai fazer lição de casa. Ela mesma por si só já sabe fazer lição de casa. Né? Se ela tomou um leite, sujou um copo, ela pode lavar esse copo. Se ela acordou de manhã, antes de sair, ela pode arrumar a cama. Né? Então, ajuda a colocar rotinas na vida da criança de uma maneira mais dinâmica. Quer dizer, a criança aprende que desde cedo ela já pode contribuir para o ambiente que ela vive ali, para a sociedade em volta dela, enfim. Né? Sim, e funciona, porque eu tenho resultados já de que funciona. Tenho até de pouco tempo, que a criança começou em setembro do ano passado, e o último bimestre, que foi o que nós conseguimos pegar, ela já melhorou as notas. Que bom, né? Porque ela começou a entrar na rotina dos hábitos. Eu acho que essa questão da gente que é nosso métier aqui, a gente presta esse tipo de serviço, que realmente são aulas particulares, reforço, acompanhamento e tudo. Mas eu acho que isso não é uma solução, assim, você trazer o aluno para cá, para ele ficar aqui no longo prazo, não é o objetivo, né? O que a gente quer é que o aluno, por si só, já adquira a sua percepção da realidade, falando, realmente é comigo a história, né? Quer dizer, é eu que tenho que fazer. Tem que perceber que é ele que vai tirar nota. Sim. Não é o pai, não é a mãe, não é o professor que vai dar a nota para ele. A nota que ele tirar é a que ele tirou, não a que o professor deu. Porque eles vão falar, o professor me deu nota 5. O professor não deu nada. E você tirou nota 5. Você produziu na prova o que deu para tirar 5. Quer dizer, normalmente o aluno tem esse comportamento, quer dizer, ele terceiriza a responsabilidade. Mas é o outro, né? A professora é quem não gosta de mim, a professora é que é chata, minha mãe que pega no meu pé, meu pai é uma aula lá que fica me obrigando a fazer um monte de coisa que eu não... E agora eu tirei, quer dizer, não é eu que tirei a nota, quer dizer, o professor me deu essa nota baixa. Ele não tirou nada, é o professor que deu. Você acha que tem muitos alunos que se utilizam dessa questão de o pai não entender direito isso e faz com que o pai pague aulas particulares? Sim, e entra também a culpa nesse lugar, né? Eu não tenho tempo de fazer nada com meu filho, então eu vou ter que fazer, alguém vai ter que fazer, então eu vou pagar para alguém fazer. E aí passa despercebido essa coisa de que o filho tem que ter responsabilidades. E muitas vezes também os pais concordam com os filhos, esse professor não sabe dar aula, né? Esse professor te deu essa nota, mas não vai na escola conversar, porque é tudo muito corrido, então o mais rápido é ele pagar um professor particular para resolver aquele problema pontual, né? Resolver aquele problema que não vai resolver, porque no próximo bimestre ele vai ter de novo dúvida na mesma matéria.
porque aquilo não foi solucionado. Como eu digo para os nossos alunos aqui, estudar é uma escada, né? Se você perder um degrau dessa escada, você... Por isso que tem que estudar todos os dias. Porque você já vai perceber se você teve dúvida em alguma coisa e no dia seguinte já vai tirar essa dúvida com o professor. Porque se ficar dúvida, o resto você não aprende. Eu costumo falar para os pais aqui dos nossos alunos que nós aqui não vamos resolver... Claro, a gente resolve um problema técnico de conhecimento. Então, eu não sei lá a equação, tá? Então vamos resolver. A equação é isso aqui. Aprendeu? É isso aí? Beleza. Isso aqui é 5 minutos. E agora? E o resto? Quer dizer, o teu comportamento com relação àquilo que você aprendeu, né? Às vezes o aluno, aprendi, tá bom, tirei a nota na prova que eu precisava, passei, tá tudo resolvido. Só vai estudar de novo um dia antes da prova. Só vai estudar um dia antes da prova. Então a gente costuma dizer para o pai que, às vezes, a questão do conteúdo, ele já é aplicado na escola. Bem ou mal, a escola tem essa competência, né? Então aqui a gente resolve o problema técnico muito rapidamente. Porque o aluno já sabe que, na verdade, ele não tinha prestado atenção, ou alguma coisa assim. Então o problema técnico ele é resolvido rápido. Agora, a questão comportamental que é mais complicada. E aí entra esse projeto, né, do Líder em Mim. Para ter uma transformação comportamental. Para que o aluno aprenda quais são as suas responsabilidades. E ele mesmo vai descobrindo quais são as responsabilidades dele. Que ele tem que fazer primeiro o que é mais importante, que ele tem que ter sempre um objetivo, que ele tem que ser proativo, que ele tem que pensar nele e no outro. Aí uma mudança de dentro para fora. Não adianta o externo vir querer enfiar na cabeça do aluno que ele tem que fazer assim. Tem uma transformação de dentro. Tem uma transformação de dentro. E essa é a parte mais difícil, né? Que nós estamos querendo empreender aqui. Quer dizer, a gente quer que o aluno se transforme. Né? Só que também não adianta só trabalhar o aluno e a família não fazer nada. A família tem que ajudar ele nessa transformação. Quer dizer, o papel da família é preponderante nessa hora, né? E da escola também. Também. A escola tem que... na verdade é um triunvirato, né? Quer dizer, a escola, os pais e o aluno. E a família, né? A escola, a família e o aluno, realmente. Interessante. Quer dizer, a transformação de dentro para fora, que é isso que a gente está buscando por aqui. Legal. Então eu entendo que o papel da psicopedagoga é fundamental para criar um elo de ligação entre essas partes, né? Entre a família, a escola, né? Os estudos, e o aluno, né? Os estudos do aluno, como sendo uma facilitadora, né? Para entender toda essa dinâmica e ajudar o aluno realmente a se conhecer melhor, não é isso? A psicopedagoga vai fazer uma ponte entre a família, a escola e o aluno. Tá. Vai trabalhar essas 3 dinâmicas para que o aluno consiga entrar no eixo, né, e possa cuidar das próprias responsabilidades, dos seus estudos, dos seus afazeres, né, para que ele consiga por si só caminhar. E aí quando ele tiver que procurar um professor particular, vai ser para realmente tirar uma dúvida. E não porque uma questão técnica, simplesmente. Exatamente, não porque ele tenha um problema de comportamento. Esse aluno que realmente apresentar algo que o psicopedagogo tem que trabalhar de fato, de um TDAH, de uma hiperatividade, criança que tem algum problema mais cognitivo, aí é um trabalho que o psicopedagogo vai fazer de um período mais longo, com a criança e tal. Esse problema que é só comportamental, de dinâmica, aí o psicopedagogo faz essa ponte e a família, o aluno consegue em pouco tempo caminhar por si só. Aí já tem uma questão da autoconfiança que aumenta, né, do autoconhecimento do próprio aluno. Se ele vê que ele está produzindo resultados, ele vai confiar muito mais de que ele pode. Não, eu consigo, eu posso. E aí ele consegue deslanchar melhor. Muito bom. Bom, então, Eliane, é um trabalho que realmente é recomendável, né, para quem tem dúvidas com relação ao comportamento dos próprios filhos, enfim, que gostaria de ter maiores informações. Eu vou deixar no vídeo, aqui na descrição, né, uma maneira de entrar em contato conosco, para a gente bater um papo, tudo, né, e vejo que é uma questão realmente importante para ser observada pelos pais, né? Ainda mais nos dias de hoje, né? Tudo é muito corrido. Tudo é muito corrido e tudo mais. A gente vê realmente a dificuldade que é essa relação, né,
entre alunos, família e escola, né? Que está cada vez mais... Tá difícil definir o papel de cada um. Ficou tudo uma mistura só, todo mundo tem que... A escola tem que educar, tem que passar conhecimento, a família precisa trabalhar para sustentar a casa e o aluno está aí meio perdido nesse meio. E aí que a gente entra para poder ajudar a melhorar essa dinâmica. Legal, muito obrigado, acho que foi um papo excelente, a gente pode depois, mais para frente, colocar aqui assuntos específicos, né, temas específicos para a gente poder tratar e passar essas informações tão importantes para as pessoas aí que querem saber mais sobre esse assunto. Com certeza. Foi legal, muito obrigado. Obrigada. Espero vê-la aí em breve para a gente continuar aí com esse papo bem interessante. Tá bom. Tá? Então, nós vamos deixar na descrição do vídeo uma forma de vocês entrarem em contato conosco através da nossa página no Facebook e através também do nosso canal aqui no YouTube. E qualquer informação, dúvida, pode entrar em contato. Rapidamente a gente responde. Tá bom? Obrigado e até a próxima.